Olá amigos, seja muito bem-vindo à quinta aula do primeiro curso de C em português porque eu programo. E nesta aula vamos falar de um assunto muito importante em programação. Vamos falar de funções. Vamos perceber como é que se aplicam funções em C, vamos perceber qual a sua sintaxe, mas antes de começar, não te esqueças, se não és inscrito, inscreve-te no canal, deixa o teu like, deixa nos comentários o que é que estás a achar destas novas novidades do canal. A partir de agora temos um vídeo todas as quintas-feiras, não te esqueças, e vêm aí novas novidades no canal muito em breve. Vamos começar! Vamos começar a nossa aula por perceber o que é uma função, mas em vez de te dar uma definição teórica para já, quero-te obrigar a pensar um bocadinho. E o que é que vamos fazer? Nas aulas anteriores temos utilizado sempre uma função. Sabes qual é essa função? Há uma função que utilizamos em todos os nossos programas. É a função principal, a função main, exatamente. Como é que sabemos que é uma função? Uma função tem sempre um nome, uma abertura de parênteses e um fecho de parênteses. Vou colocar aqui ao lado um exemplo de um exercício para que compreendas melhor aquilo que estou a falar. Eu estou a falar na função main, estás a vê-la aí? E o que é que temos aí na função main para perceber que ela é realmente uma função? Tem um nome, tem uma abertura e um fecho de parênteses e tem umas chavetas. E só dentro das chavetas é que temos todas as nossas instruções, que podem ser diferentes de exercício para exercício. Já sabes. E o que é realmente uma função? Qual é a sua definição? Uma função é uma porção de código que executa uma determinada tarefa. E porquê é que dividimos o nosso código em funções? Para ser mais fácil ou encontrar um erro ou atualizar uma parte do código, porque neste momento estamos a falar de exercícios muito pequenos, mas quando falamos de projetos grandes, e muito provavelmente se fores trabalhar para uma empresa, se gostas de programação, se seguires o mundo da programação, o que te vai acontecer é que vais trabalhar em equipa, e ao trabalhar em equipa, uns desenvolvem umas funções, outros desenvolvem outras funções. É importante dividir o nosso código, porque se estivermos a trabalhar num projeto, todos na função main, 10 mil linhas de código, 40 mil linhas de código, e tudo à procura do seu espaço, e depois um altera uma parte, outro altera outra, estás a perceber? É muito mais fácil, muito mais simples, se nós dividirmos o nosso código em funções. Fica muito mais legível, fica muito mais fácil de perceber como é que foi organizado o nosso código. Até porque sempre que fazemos um exercício, sempre que fazemos um programa, temos sempre de pensar que aquele programa tem de ficar legível de forma a outra pessoa, quando olhar para aquele projeto ou quando olhar para aquele programa, tenha facilidade em o compreender. Estás a perceber? Mas já vais perceber melhor quando fizermos um exercício prático. Então agora, depois desta explicação toda teórica, que tu não queres saber disto para nada, tu queres é avançar para saber como é que as coisas se fazem mesmo a programar, vamos conhecer qual é realmente a sintaxe de uma função e quais são os diferentes tipos de funções que podemos criar. Portanto, o exercício está aqui ao teu lado direito e o que é que tens de fazer? Na primeira linha vais ter de imprimir o teu nome. A função não vai retornar nada, porque as funções podem retornar ou imprimir, supostamente até só deveriam retornar. Uma função retorna sempre alguma coisa. Mas vamos imprimir, isto é mais lá para a frente, vamos imprimir algo na primeira função com o nosso nome. De seguida vamos fazer a segunda linha, que vai receber um parâmetro, que é um número inteiro, vai receber a tua idade e vai verificar se tu és jovem ou se és adulto. Com os critérios seguintes: se a tua idade for superior ou igual a 18 anos, retornas A, de adulto. Se a tua idade for inferior a 18 anos, então vais retornar J, de jovem. Portanto, já percebeste o exercício e vamos começar a fazê-lo no compilador. E antes de começarmos a resolver o exercício, eu quero dar-te uma última explicação de qual a sintaxe das funções, porque daqui para a frente tu vais precisar de saber isto em todos os exercícios, porque é muito importante seccionar o nosso código. Tenta tirar notas num bloco de notas ou num papel, como quiseres, não te esqueças desta parte porque isto vai ser fulcral para a tua aprendizagem. Então, aqui temos o nome da função e temos uma abertura e um fecho de parênteses, ou seja, nome da função, abertura e fecho de parênteses. E atrás, o que é que significa aqui este int? Este int significa o valor que tu vais retornar, o tipo de dado que tu vais retornar. Ou seja, significa que esta função, a função main, que tem o nome main, vai retornar um valor inteiro. Ou seja, quando ela terminar, ela abre com uma chaveta e fecha com uma chaveta. Na última instrução, antes da última chaveta, ela vai ter um return de quê? De um valor inteiro, que poderia ser ou 10, ou 15,
ou 25, ou 1000, o que tu quiseres. Neste caso é 0 porquê? Porque a função main é a nossa função principal. Supostamente não vamos estar à espera que ela retorne alguma coisa de importante, porque todo o nosso código ou vai ser feito noutras funções ou vai ser feito dentro do main, mas não vamos estar à espera que o main retorne alguma coisa. Por definição, o que é que o CodeBlocks fez? Como uma função retorna sempre alguma coisa, colocaram o int atrás, tem de retornar um inteiro, tem um return de um valor inteiro, que neste caso é 0. Não é importante, não vamos utilizar este valor 0 para nada, mas é importante que percebas porque é que está aqui o return de 0. Eu na primeira aula não te quis explicar, para esperar a aula das funções para te dar a explicação. Então, vamos colocar aqui atrás, para que não te esqueças, o tipo de dado de retorno. E depois, o nome da função. Aqui em baixo, o valor a retornar. Ou seja, se tem aqui int, significa que esta função vai retornar um inteiro. Neste caso, return 0. Percebeste? Vamos começar a resolver o nosso exercício. Vamos só comentar esta parte para que não surja nenhum erro ao compilar. E agora vamos fazer a criação da nossa primeira função. E a nossa primeira função consiste em quê? Em imprimir o nosso nome. Então vamos lhe dar mesmo esse nome. Quero-te só dar um conselho. Deves criar o nome das funções com letras minúsculas e utilizar underscores se quiseres separar palavras para ficar mais legível. Então aqui vamos fazer imprimir, tudo em letras minúsculas, underscore nome. Normalmente separam-se assim as palavras para ficar mais legível. Depois, abertura e fecho de parênteses. E, parênteses não, de chavetas. Os parênteses ficam logo a seguir ao nome da função, como aqui na função main, com as chavetas logo a seguir aos parênteses. Percebeste? É sempre esta a sintaxe, decora isto. E agora aqui dentro, o que é que vai fazer esta nossa função? Esta nossa função vai imprimir alguma coisa. Sempre que queremos imprimir e que não queremos retornar nada, e já vais perceber daqui a pouco o que é que significa retornar. Para que é que serve retornar? O que é que acontece ao valor que nós retornamos? Já vais perceber. Aqui vamos só imprimir. Vamos imprimir o quê? O nosso nome. Ou seja, neste caso eu vou colocar porque eu programo. Porque eu programo. Tu colocas o teu nome. Se quiseres, coloca também porque eu programo, como te apetecer. Ok. O que é que nos falta agora aqui na nossa função? Quando não pretendemos retornar nada, aqui atrás do nome da função temos sempre de colocar algo. Temos de colocar o tipo de dado que vamos retornar. Mas como aqui não queremos retornar nada, colocamos void. Void significa que tu não vais retornar nada. Ou seja, vais retornar void, que não te vai fazer nem afetar nada no teu programa. Vai apenas ser um tipo de retorno, porque uma função retorna sempre alguma coisa. Não é muito importante nesta fase, mas quero que fiques com esta ideia. Uma função retorna sempre alguma coisa. Ou seja, o que é que nos falta agora para terminar e para pôr o nosso programa, o nosso main, a correr esta função? Porque o objetivo é esse. O objetivo é, a primeira função que vai ser lida quando clicarmos em compilar, vai ser o main. E para executarmos esta função de imprimir o nome dentro da função main, temos de a chamar. Como é que chamamos uma função dentro da função main? Chamamos pelo nome. Ou seja, aqui colocamos imprimir underscore. Ele dá-te logo aqui a sugestão. Se clicares na tecla Tab, ele escreve-te logo o nome da função com os parênteses. E agora no fim só tens de clicar em ponto e vírgula para terminar a função. Agora, quando compilares e fizeres play, o que é que ele vai fazer? Porque eu programo. Porquê? Ele entrou na função main e viu que tinha de chamar a função imprimir nome. Então, ele salta daqui para a função imprimir nome e executa todas as linhas de código que estão dentro da função imprimir nome. E quando terminar, volta à função main. Como a função main não tem mais nenhuma instrução, tem uma instrução, mas é o return 0, e ele não faz mais nada. Então imprime no ecrã aquilo que estava na função imprimir nome. Percebeste? É um pouco confuso para já, mas quando começarmos a fazer mais exercícios já vais compreender melhor. Agora, antes de continuarmos para a próxima linha, queria-te só dar mais umas dicas da organização do nosso código em C. O que é que vamos fazer? Normalmente as nossas funções não ficam antes do main, ficam depois do main. E em cima o que é que temos de colocar?
temos de colocar o cabeçalho da função, que é o quê? O nome da função e aquilo que ela retorna, o tipo de dado que vai retornar. Neste caso é o quê? É void imprimir nome. Copiamos isto aqui para cima e colocamos um ponto e vírgula. Ou seja, fazemos a nossa função em baixo e depois temos de colocar isto aqui em cima. Porque se não colocarmos, ele vai nos dar 2 warnings. O nosso compilador dá-nos 2 warnings. Conseguimos correr o programa, mas é importante que tu não deixes ficar warnings no teu projeto. Ou seja, se descomentares isto, é só fazeres a tua função e no final pegas no cabeçalho da função, é assim que se chama ao nome da função com o tipo de retorno, é o cabeçalho da função. Podemos colocar até aqui, cabeçalho da função, e colocamos isto antes do main. Agora, se compilarmos, 0 erros e 0 warnings. Isto era uma das dicas que eu te queria dar. Então agora tu perguntas, mas então estive a criar uma função e eu não podia antes colocar este printf, não era muito mais simples eu colocar aqui este printf dentro do main, apagava isto tudo, eu não vou apagar, vou comentar, ainda quero voltar a utilizar isto, mas apagava isto tudo e deixava aqui 5 linhas de código, 1, 2, 3, 4, 5 linhas de código, imprimia exatamente a mesma coisa, sem erros, sem nada, dava tudo direitinho. É verdade. Mas suponhamos que tu pretendes escrever isto 10 vezes. Vais ver aqui um exemplo em que vais perceber a utilidade de utilizar funções 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E agora tu imprimes, compilas e imprimes e imprimiste isto 10 vezes. E se eu te pedir 20 vezes, tu copias as linhas para baixo, imprimes 20 vezes. Muito bem. Mas amanhã eu peço-te para tu, olha, afinal em vez de porque eu programo, eu quero escrever só porque eu programo, quero tirar este E. Então tu vens linha a linha e vais tirar este E. E se tivesses 20 vezes, tinhas de fazer isto 20 vezes. E funciona, mas tiveste de fazer 20 vezes. Se utilizares uma função, o que é que vai acontecer? Vamos apagar isto. Vamos descomentar a nossa função, o cabeçalho, a função aqui em baixo. E o que é que vamos fazer aqui? Vamos tirar o E uma vez. E agora vamos colocar isto aqui 10 vezes. 5, 2, 3, 4, 5. Quando compilarmos e executarmos, ele tirou o E em todas as 10 vezes. Se chegarmos aqui, agora quero tirar o P. Compilas, play e tira o P. Estás a perceber? Quando quiseres alterar código, é muito mais simples utilizares uma função. Porque neste caso tu tens isto 10 vezes. Mas suponhamos que tenhas isto 1000 vezes. Tu apenas numa alteração alteras logo tudo. Estás a perceber a utilidade? Agora que já temos a primeira linha terminada e que já compreendeste alguma das vantagens da utilização de funções, vamos eliminar estas linhas e vamos fazer a próxima função. E a próxima função, a próxima linha consiste em quê? Em enviar um valor inteiro com a nossa idade para uma função e essa função vai nos retornar um caractere. Ou o caractere A significa que nós somos adultos, ou o caractere J significa que nós somos jovens. Então a função vai se chamar como verifica idade. Que é o que a função faz, é verificar a idade. Normalmente damos um nome que seja sugestivo para nós. Neste caso é um bocadinho complicado, mas vai ficar assim, verifica a idade. Qual é o parâmetro que vamos enviar à nossa função? Nós ainda não enviamos parâmetros às funções, mas as funções podem receber parâmetros. Agora, vamos acrescentar algo aqui às funções que vai tornar isto muito mais dinâmico e muito mais engraçado. É que nós, para além de executarmos as funções, como estávamos a executar aqui, apenas executávamos esta parte do código. Ou seja, na função main, quando chegava a esta linha de código, saltava para esta função e executava todas as suas instruções. Neste caso só tinha uma. Mas nós podemos, aqui na função main, vamos comentar aqui o imprimir nome e vamos colocar verifica idade. Nós podemos enviar um parâmetro, enviar algo para a nossa função. Neste caso, o que é que nós pretendemos enviar à função? A nossa idade. E nós podemos colocar aqui, por exemplo, suponhamos que a nossa idade é 24 anos. Enviamos 24 para a nossa função. Dentro dos parênteses, colocamos 24. E o que é que temos de colocar aqui na nossa função, na elaboração da nossa função? Temos de colocar o tipo de dado que vamos receber. Se vamos enviar um inteiro, qual é o tipo de dado que vamos receber? Vamos receber um int.
Mas suponhamos que a nossa função ia receber um caractere. Então, nós enviávamos aqui um caractere. E aqui dentro tínhamos de receber o quê? Íamos receber um char. Ou suponhamos que a nossa função recebe um caractere e um inteiro. Então, aqui deste lado temos de colocar char e int. E não precisamos de colocar o nome da variável deste lado. Isso vamos fazer mesmo na própria função. Porque agora já sabes, tens aqui o cabeçalho, mas aqui em baixo vais ter a própria função, com as chavetas. É exatamente igual a isto, mas aqui colas só o cabeçalho. Aqui colocas mesmo a função. É sempre esta a lógica da utilização de funções. Neste caso, o que é que vamos fazer? Vamos enviar apenas um número inteiro. O número 24, suponhamos. Aqui apagamos esta parte e então já temos o tipo de dado que ela vai receber, que a função vai receber. Nós mandamos 24, deste lado temos de receber um inteiro. Se tivéssemos aqui char, isto ia dar errado, porque se estamos a mandar um inteiro, aqui a função vai estar à espera de um inteiro, não vai estar à espera de um caractere. Então vamos colocar int, agora que já compreendeste como é que isto funciona. E o que é que esta função vai retornar? Ela vai retornar um caractere, porque o objetivo é que a função, quando terminar, vai retornar A se tu fores adulto, se tiveres mais do que 18 anos, ou 18 anos, e vai-te retornar J se for jovem, que significa que tens menos de 18 anos. Então, se vai retornar um caractere, se vai retornar A ou J, aqui vamos colocar char, que é o tipo de dado que ele vai retornar. Aqui em baixo colocamos igual, colocamos char, apagamos este char daqui porque aquilo era só um exemplo. A nossa função vai realmente receber só um inteiro, recebe um inteiro e retorna um char. Recebe um inteiro e retorna um char. E isto tem de ser exatamente igual àquilo. Com a diferença, aqui em baixo vamos dar o nome à variável que vamos receber. Se vamos enviar o número 24, que é um inteiro, aqui vamos colocar qual é essa variável inteira. O que é que estamos a enviar à função? Podemos dar outro nome, mas vamos colocar aqui idade para ser mais sugestivo, ou IDD, o que tu pretenderes. Tens de colocar um nome que te seja sugestivo. E esta variável aqui das funções é uma variável que é uma variável interna. Só podes utilizá-la dentro das funções. Se tu tentares aqui fora imprimir, fazeres um printf a IDD, tu não vais conseguir, porque este IDD é uma variável apenas desta função. Quando esta função terminar, quando o código que estiver aqui terminar, esta função termina, salta para esta instrução, ele não vai reconhecer este IDD, porque estas variáveis desaparecem na memória, desintegram-se na memória. Para entenderes o que realmente vai acontecer, vamos fazer aqui um pequeno exercício. Vamos fazer aqui o printf deste IDD. Aqui dentro da função, %d, vamos fazer o printf do IDD. E aqui vamos comentar. O que é que vai acontecer? O programa vai chegar aqui ao chamamento desta função e vai enviar o número 24, o número inteiro. Aqui dentro, esta função recebe o quê? Recebe um número inteiro. E esse número inteiro vai ficar com o nome IDD. Ou seja, aqui dentro, vamos fazer aqui um comentário para tu perceberes. A primeira coisa que ele vai fazer, vai pôr aqui dentro do IDD, vai passar 24. IDD vai ficar igual a 24. Ou seja, este printf supostamente iria imprimir 24. Vamos ver. Só temos aqui um problema, é que temos aqui char. E este char, se não colocarmos aqui um return de um char, esta função vai dar já um erro. Porque vai dizer que isto não é uma função void. Vamos ver. Se eu compilar, reaches end of non-void function. Ou seja, se não é uma função void, nós temos de colocar aqui um return de alguma coisa. Vamos colocar return de A. Só para isto não dar erro. E vamos ver o que realmente é impresso aqui. Vamos ver. Play 24. Ou seja, o que é que aconteceu? Nós estamos a mandar o inteiro 24 para dentro desta função e esta função recebe o 24 e passa para dentro da variável IDD, que é uma variável interna da função. Eu vou escrever isto para que não te esqueças. IDD é uma variável interna da função. Não podes tentar aceder a partir do main. Vamos ver. Se eu fechar isto
e agora fizer aqui printf do IDD, olha o que é que vai acontecer. Aqui, supostamente, IDD tem o valor 24. Quando terminar esta função, retorna o A, o caractere A, e passamos para esta linha de código. Nesta linha de código, nós vamos tentar aceder a uma variável interna da função. Vamos ver o que é que acontece. IDD undeclared. Porquê? Esta variável, quando a função verifica a idade terminar, esta variável IDD daqui desta função desaparece, desintegra-se. Portanto, nós nunca vamos conseguir aceder-lhe fora desta função. Só conseguimos aceder ao IDD dentro da função. Porque quando nós colocamos int IDD, é como se estivéssemos a declarar a variável. Isto é muito importante também. Quando colocas aqui variáveis, se tiveste int IDD char A, char B, estas variáveis não precisam de ser declaradas. É como se já estivesses a declarar aqui. É como se já estivesses a fazer int IDD char A, char B. É como se estivesses a fazer isto. Conclusão. As variáveis que passas às funções, as variáveis passadas por parâmetros a uma função não precisam de ser declaradas. Ou seja, nós nesta função estamos a passar, vou apagar isto, estamos a passar o IDD, a idade, estamos a passar 24, um valor inteiro, e aqui dentro, o 24 quando chega aqui, sabe que vai ser recebido porque tem aqui um int IDD. E vai ser guardado na variável IDD. Por isso é que aqui podemos fazer a impressão do IDD. Mas fora da função, isto não é permitido. Ele vai dar este resultado, IDD undeclared. Porque esta variável não existe no main. Só existe dentro desta função. Quando a função terminar, a variável termina também e desaparece, desintegra-se do programa. Agora, finalmente, vamos voltar ao nosso exercício. Vamos apagar aqui o retorno. Já sabemos que vamos ter de fazer um retorno porque temos aqui char, mas vamos fazer mais para a frente. E vamos fazer aqui a nossa condição. Porque é uma condição? Nós temos de verificar, e isto já sabes fazer. Portanto, pausa o vídeo e tenta fazer sozinho. Vais verificar se a idade é superior ou igual a 18 anos, significa que és adulto. Ou se é inferior a 18 anos, significa que és jovem. If IDD é maior ou igual a 18, significa que és adulto. Então, return, em vez de fazer printf, vais fazer return. Já vais perceber. Ponto e vírgula. Else, o que é que fazemos? Else, return, J, significa que é jovem, se for menor do que 18 anos. Ponto e vírgula. E agora vamos fazer aqui, vamos compilar, 0 erros e 0 warnings, e vamos fazer play a ver o que é que dá. O que é que tu achas que vai dar? O que é que tu achas que vai aparecer? Achas que vai aparecer o A? Achas que vai aparecer o J? Vamos ver. Play. Não apareceu nada. Quero com isto dizer, esta função retorna um caractere. Já percebeste? Return ou A ou return J. São dois caracteres que ela pode retornar. Neste caso vai retornar A porque a idade é superior a 18 anos. Então aqui em cima no nosso main temos de colocar ou uma variável auxiliar char para guardar o resultado do retorno e para podermos imprimir, ou então fazemos o printf direto. Vamos fazer das duas formas. Vamos em primeiro lugar imprimir diretamente com o printf. Com o printf podemos fazer diretamente printf. E agora o que é que nós vamos imprimir? Vamos imprimir um caractere, que é aquilo que é retornado, ou A ou J, neste caso é A. Então, percentagem C, vírgula, a função e fechamos parênteses. Ou seja, normalmente nós costumamos fazer o quê? Deste lado o tipo de dado e deste lado a variável. Neste caso vamos colocar mesmo a função. Em vez de colocar o nome de uma variável, vamos colocar mesmo a função. Para quê? Porque esta função retorna um caractere. Ou seja, se nós colocarmos aqui, ela vai imprimir o caractere. Vamos ver. Compilar, play, e aqui está. Adulto. Imprimiu um A. Ou seja, imprimimos diretamente a função.
Mas se isto for um bocadinho complicado, o que é que tu podes fazer? Podes imprimir da outra forma. Se estiver a fazer um pouco de confusão, o que é que podes fazer? Comentas isto e aqui em cima crias uma variável auxiliar chamada resultado. Aqui em baixo tens o verifica, ponto e vírgula, o verifica idade. E abaixo disto o que é que vais fazer? Vais dizer, ou aqui em cima vais dizer que o resultado é igual a verifica idade. Ou seja, o retorno da função verifica idade vai ser guardado na variável resultado e agora vamos imprimir a variável resultado. Estás a perceber? É exatamente a mesma coisa que fizemos em cima, mas se calhar para ti é mais simples fazer desta forma. Tenta descobrir qual é a forma mais simples para ti. A outra é realmente mais otimizada. Mas se para ti for mais simples nesta fase utilizar desta forma, podes utilizar. Para terminar, vou só deixar aqui uns comentários para ser mais elucidativo para ti. Então, resultado. O que é o resultado? Resultado é a variável auxiliar que usamos para receber o valor de retorno de uma função. Aqui igualamos a nossa variável auxiliar à função para que o retorno seja passado para a variável resultado, para que o retorno da função seja passado para a variável resultado. Imprimimos a variável resultado com o valor de retorno da função. Acho que assim já vais perceber. Tenta ler isto com atenção. A seguir vamos fazer mais exercícios, mas era importante que percebesses bem como fazemos a passagem de variáveis para dentro das funções e como retornamos valores a partir das funções. Com este exercício terminamos a primeira parte da nossa aula. Espero que tenhas gostado. A segunda parte vem na próxima quinta-feira. Fica atento. Espero que tenhas visto todos os outros vídeos. Se não viste, é a tua oportunidade para ver todos os vídeos que estão para trás. Tens tempo, tens uma semaninha para ver todos os vídeos. Todas as semanas à quinta-feira temos aqui vídeo. Se não és inscrito aqui no canal, inscreve-te no canal, deixa o teu like e até ao próximo vídeo.